Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, juntamente com vocês, estamos estudando mais um assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Como vocês já me conhecem, estamos aqui todas as semanas para estar estudando juntamente com vocês. Então, desde já, já vamos estar agradecendo para nós já entrarmos aqui no nosso assunto. Ficamos aqui, algum assunto atrasado aqui, mas hoje eu estarei passando aqui, dando uma pincelada na lição passada, a qual nós não postamos, por alguns motivos, mas estarei passando, dando uma pincelada na lição passada e nessa próxima lição nós estaremos também entrando aí, então nós estaremos aí estudando as duas lições aí. Mas antes de nós entrarmos aqui, gostaria de desde já estar te agradecendo por você estar conosco, em particular, aos amigos que têm nos acompanhado, agradecer também, a Deus, claro, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Agradecer também a minha esposa, a qual também tem nos ajudado, tem orado por nós, meus filhos. E então é motivo da gente estar feliz, Então muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. Então desde já, vamos lá, já vamos entrar aqui para nós darmos aí sequência nas nossas lições, que é o que é mais importante e apaixonante aqui. Então hoje estaremos estudando, a qual ficou passado aí, a lição de número 10 e já entraremos na lição de número 11. Olha só, a lição de número 10 foi falado a respeito da mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Então, falaremos rapidamente a respeito da mansidão, O que é ser manso? Qual que é o sentido da mansidão? E qual é a necessidade desse fruto do Espírito em nós? A mansidão, ela é algo que nós precisamos ter. A Bíblia mesmo fala que os mansos herdarão a terra. Então, herdar a terra é no sentido de nós verdadeiramente nos daremos bem no local onde nós estamos. O manso, ele consegue suportar as dificuldades. Aquele já mais estourado, ele já perde as estribeiras e já acaba fazendo besteira. Mas o manso não. O manso, ele consegue se sobressair, consegue superar aí e se dar bem, não importa o lugar que ele esteja. Mas olha só, já falando aqui, já entrando a respeito da mansidão, olha só, no sentido do que é a mansidão, Mansidão, primeiro, entendemos o fruto da mansidão nessa definição. A mansidão como fruto do Espírito é o estado interior e não exterior do crente que está em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos a respeito da mansidão, ela vem do interior, ela vem de dentro. O manso, ele não esboça a sua mansidão somente por fora. Porque tem pessoas que você olha, ele parece que é manso. Ele tem a sua feição de manso, tem a sua feição de humilde. Mas quando ele age ou quando ele abre a boca para falar ou para agir, essa mansidão vai embora. Então tem muitas pessoas que parecem ser manso, mas na verdade ele está apenas com a pele de ovelha, mas por dentro ele é um lobo. Então nós temos que ter cuidado nisso, porque Jesus, ele conhece o nosso caráter. Jesus, ele conhece a nossa pessoa. Jesus, ele não vê como o homem vê. Jesus, ele vê o nosso interior. Por isso que a mansidão, ela é um fruto do Espírito que sai de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, essa é a primeira definição aqui da mansidão. A mansidão vem de dentro, como foi dito, diretamente do Espírito Santo. Então, ela é algo que ela sai de dentro de nós, mas porém que é fruto do Espírito. É algo que o Espírito nos proporciona para quando
quando nós, né, verdadeiramente damos lugar para o Espírito trabalhar na nossa vida, então essa mansidão, ela começa a surgir. Ninguém nasce manso, nós temos isso como fruto do Espírito, então ele vem, né, automaticamente aí na nossa vida. Existem 3 aspectos principais, eu vou falar a respeito do aspecto principal aqui, e tem alguns exemplos, né, de alguns homens, e depois a recompensa para os mansos. Então olha só, qual que é os primeiros aspectos aqui? Primeiro, ser sempre submisso à vontade de Deus em nossa vida. Então olha só, o primeiro aspecto que o manso ele tem é de ser submisso à vontade de Deus. Não é, olha só, preste bem atenção, a submissão não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Então automaticamente quando o homem está debaixo da vontade de Deus, você também, como manso, você também se sujeita à vontade do homem, quando ele está debaixo da vontade de Deus. Agora, quando o homem está fora da vontade de Deus, aí você não deve nenhuma obrigação, ou você não tem nenhuma obrigação para com o homem, porque ele deixou a vontade de Deus e está agindo na sua própria vontade. Segundo aspecto aqui, estar sempre pronto para aprender, para poder ensinar. Então o manso ele aprende. O manso ele tem a capacidade de estar ali aos pés ali do seu Senhor ou do seu mestre. Então o manso ele para ensinar, ele tem a capacidade de sentar aos pés do seu professor e ensinar com calma, com amor, com dedicação. Terceiro aspecto, ser atencioso com as pessoas, procurando sempre ajudar o próximo. Então olha só que coisa maravilhosa, o manso ele é atencioso, o manso ele para ajudar, o manso ele está sempre ali, né, pronto para ouvir, ele é, vamos dizer assim como Tiago, né? Tiago ele fala a respeito da língua, ele fala também algo interessante, que nós temos que estar pronto para ouvir e tardio no falar. Então quando nós paramos para ouvir, né, nós não ganhamos ou não perdemos tempo em falar. Por quê? Porque muitas das vezes o ouvir, ele traz um aprendizado para depois falar. Então aprendemos primeiro com aquilo que nós ouvimos, para depois nós utilizamos aí a fala para poder falar. E olha só que coisa interessante, nós erramos menos quando nós falamos menos e acertamos mais quando nós ouvimos mais. Então isso precisa ficar bem específico na nossa mente. Vamos lá. Agora, no segundo objetivo aqui da mansidão, nós vamos ver aqui alguns exemplos de homens mansos. Nós vamos falar a respeito rapidamente, né? Primeiro, qual foi o primeiro homem aí que a Bíblia fala que ele era manso? Que você vai ver isso lá em Êxodo, no capítulo 17, verso de número 2 a 5. Moisés. Então Moisés, ele foi considerado o homem mais manso da terra. O próprio Deus dá testemunho de Moisés falando que ele era o homem mais manso. E o segundo aqui, né, que para mim, claro, né, é o primeiro, né, assim, na sua linha sucessória é Jesus, mas na sua linha primária, claro que é Jesus. Jesus ele é o homem mais manso, né? Ele se fez carne e habitou entre nós, porém se tornou ou veio, né, ali e foi-se o homem mais manso que nós podemos ver, porque na sua crucificação, olha só que coisa interessante, né? Lucas capítulo 23, verso 34, nós vamos ver a respeito disso. Na sua crucificação, Jesus, ele abriu a sua boca, sabe para dizer o quê? Olha só, olha a sua mansidão, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então esse é o maior exemplo de mansidão. Agora olha só, para nós irmos para a próxima lição, nós vamos falar a respeito da recompensa para os que são mansos. Olha só a recompensa para você aí que é manso. Primeiro,
O manso herdará a terra. Você vai ver isso lá em Salmos, no capítulo 37, verso de número 11. E Mateus também, capítulo 5, verso de número 5. Segundo, o manso deleita no melhor de Deus, nas coisas maravilhosas de Deus, né? Então, sabendo disso, que o manso ele deleitará nas bênçãos do Senhor, você vai ver, né, na abundância de paz, no perdão, no amor, né? Você vai ver isso lá em Salmos capítulo 37, verso 11, que o manso ele se deleita nas bênçãos, na paz, no amor. Então você fica cada dia mais manso, sabendo que Deus tem o melhor para você. Então você vai ver aqui que no terceiro aqui vai falar, os mansos comerão e se fartarão, lá em Salmos. Isso você vai ver em Salmos, no capítulo 22, verso de número 26. O quarto, os mansos serão guiados, né? Serão guiados pelo Senhor. Você vai ver isso lá em Salmos 25, verso 9. E quinto, os mansos são preciosos diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 4. Então esse é o princípio aqui dos mansos, ou aquilo que o manso, as pessoas que são verdadeiramente, né, mansas, tranquila, né, que são calmos na presença do Senhor, terão aí essas bênçãos aí. Agora vamos já entrando aqui para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar a respeito aqui da lição de número 11. Lição de número 11 vai falar a respeito de... O texto fala assim, ó, né, que é o tema da nossa lição aqui. Vivendo de forma moderada. Então nós vamos entender agora, né? Nós vamos entender agora a respeito de viver de forma moderada. O que isso soa para nós? Ser moderado. Então nós vamos compreender. O nosso texto áureo está em Provérbios capítulo 16, verso de número 32, sendo que eu não li, né, da lição passada, né, que para nós adiantarmos aqui, mas aqui nós vamos entrar aqui no texto áureo e lemos a verdade prática. Olha só, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, verso de número 32. Então aquele que governa o seu espírito, ele é mais aventurado ou mais bem-aventurado do que aquele que conquista uma cidade. Por quê? Conquistar uma cidade é fácil. Conquistar uma cidade quando se tem poder para conquistar é fácil. Agora, conquistar o seu próprio espírito, ou conquistar você mesmo, esse é o mais difícil, né? Esse é o mais difícil. Então você conquistar a si mesmo é muito mais difícil do que você conquistar até uma cidade, um estado ou um país. Então é mais fácil você conquistar uma cidade do que você se conquistar a si mesmo. A verdade prática diz assim, ó: a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. Então a temperança nos ajuda a ser moderado. Então nós aprendemos a moderação, né, quando nós somos bem temperados, quando nós temos aí sabor, quando nós verdadeiramente somos aí temperados, nós conquistamos aí essa moderação. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Diz assim, 1 João, né, primeira carta, né, do apóstolo João, capítulo 2, verso 12 a 17, diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi
pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Verso 17: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, continuando aqui, né? Vamos entrar na nossa introdução. A nossa introdução, ela vai dizer assim: nessa lição, veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo com equilíbrio em tudo, sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Estudaremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição. Então, nós estudaremos, entenderemos a respeito de algo importante, a respeito de algo maravilhoso que é a moderação. Então, muitas das vezes, nós não compreendemos o sentido de ser moderado. Por quê? Porque muitas das vezes nós enfatizamos tanto algo, mas nós esquecemos que precisamos ser moderado, precisamos ponderar as coisas. Então, muitas das vezes, eu já vi muitas pessoas dizer, eu sou pentecostal até o tutano. Mas olha só que coisa interessante, nós devemos compreender as coisas para nós não sermos exagerado demais. Porque ser pentecostal, nós temos que entender que ser pentecostal não é da forma que as pessoas acham. As pessoas acabam exagerando, entrando pelo exagero, de achar que ser pentecostal é você pular, é você rolar, é você cair, é você dar escândalo, você erguer os bancos para cima, mas não é nada disso. A questão da moderação eu sou pentecostal, porém, eu creio nos dons espirituais. Porém eu também sou equilibrado. Porque ser pentecostal não é você fazer as coisas de uma forma escandalosa, você quebrar, sair derrubando tudo, sair batendo nas coisas ou derrubando. Não é nada disso. Ser pentecostal é você verdadeiramente, você ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não age de uma forma descontrolada. O Espírito Santo, ele age na nossa vida de uma forma moderada, de uma forma equilibrada, porque o Espírito Santo, ele é organizado. As coisas de Deus é organizada. Então vamos lá, Então entendemos aqui, por baixo aqui, qual é o sentido de ser moderado. Nós não podemos ser exageradamente demais ou excessivamente pouco, ou pouco demais. Então nós temos que andar aí, dentro dos parâmetros a qual o Espírito Santo nos direciona. Uma coisa que nós não devemos esquecer, nós não devemos ser moderados nisso, em buscar a santificação. Temperança, nós vamos entender aqui, o domínio das inclinações carnais. Então esse é o primeiro tópico. Ele vai falar a respeito da dominação carnal. Qual que é o sentido de você dominar a sua carne? Por que nós precisamos dominar a nossa carne? Assim como existe os frutos do Espírito, assim como existe o fruto do Espírito, existe também as obras da carne. Então você vai ver que aqui, o apóstolo, ele vai falar a respeito, ele vai falar a respeito aqui em Gálatas 5, do verso 22 em diante, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas 5, ele vai falar a respeito dos frutos do Espírito.
Então nós que somos cristãos, que vivemos no Evangelho, que aceitamos a Cristo, nós precisamos viver a realidade do fruto do Espírito. Agora, aqueles que não querem, que não são cristãos, que não se converteram ou que não aceitaram Jesus, eles verdadeiramente agem nas obras da carne ou nos desejos carnais. Então, assim como há os frutos do Espírito, também há as obras da carne. Então, se a mansidão e a temperança, né, que nós vamos estudar aqui, a moderação, a mansidão e a temperança, elas são frutos do Espírito, a glutonaria, né, a falta de fé, né, as obras da carne, ela também agem nesse sentido. Então, ou damos lugar para o fruto do Espírito, ou vivemos nos desejos da carne. Por quê? Porque o homem carnal, ele pende para as coisas da carne, mas o homem espiritual, ele pende para as coisas do Espírito. Então vamos lá, entendendo aqui. Olha só, a moderação é a virtude que consiste em evitar qualquer tipo de excessos ou exageros, tornando o crente equilibrado ou maduro. Então olha só que coisa interessante. A moderação, ela é uma virtude que faz com que nós verdadeiramente nos tornamos equilibrados. Então a moderação, ela nos torna equilibrados e maduro. Então o crente maduro é um crente moderado e equilibrado. Então você vê Paulo, ele falando a respeito de algo maravilhoso. Paulo, ele vai falar a respeito de quando ele era menino, ele agia como menino. Olha só que coisa interessante. Paulo falando a respeito de quando ele era menino, ele agia como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas agora que ele chegou à maturidade, passou-se a ser equilibrado, ou tornou agora um homem maduro, sábio, né, inteligente, conhecedor da verdade, ele deixou aquela obras da carne, ele deixou a vida de menino e passou agora a ser um homem maduro. Então, quando eu era menino, eu agia como menino. Quando você não era crente, quando você não era convertido, quando você não era salvo, você agia na vontade da carne. Agora que você se tornou um salvo em Cristo Jesus, você abandonou essas coisas carnais e começou agora a viver verdadeiramente as coisas do Espírito na maturidade. Então, continuando aqui, ó, as coisas de menino, né, e as coisas controladas pelo Espírito. Isso implica em, primeiro, olha só, o equilíbrio espiritual, a natureza do homem espiritual. Então, quando você é espiritual, ou quando você tem o equilíbrio do Espírito, você verdadeiramente é um homem que não faz besteira, ou é um cristão aí que não vive nessas ilusões, ou correndo atrás de ilusões. Eu sempre vejo, né, porque eu gosto de estar me informando como anda, né, as questões do mundo, desse mundo gospel. Então a gente passa por alguns canais, ou alguns vídeos, ou algumas coisas que a gente está vendo, né, a gente vê muitas pessoas correndo atrás dessas mentiras, dessas enganações, pessoas sendo enganadas, né, por mentiras, por ilusões, por falsos evangelhos. Será que essas pessoas são maduras? Será que essas pessoas cresceram na fé? Será que essas pessoas estão verdadeiramente equilibradas, ou são verdadeiramente usada pelo Espírito, são direcionadas pelo Espírito, ou estão vivendo ainda como meninos, deixando as coisas espirituais para correr atrás de fábulas, de enganações? Foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Que viria nos últimos dias, viria homens amantes de si mesmo,
Então Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, cuidado, cuidado jovem, cuidado Timóteo. Por quê? Porque nos últimos dias levantarão homens gananciosos, amantes de si mesmo, querendo ajuntar para si coisas, ou ajuntando tesouros para si, ajuntando multidões para o adorar. Então nós perdemos aí, esse mundo gospel, ele perdeu o sentido, ele perdeu a sua origem, né? Até porque a palavra gospel, né? Não vamos entrar aqui na semântica das palavras, mas a questão será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que essas pessoas estão indo atrás do Espírito Santo ou de uma mudança de vida? Será que essas pessoas deixaram de ser menino ou estão correndo atrás aí dessas meninagens aí? Então, continuando aqui. Segundo, o equilíbrio físico, que é a parte material. Então, o equilíbrio espiritual, né? A pessoa verdadeiramente que ela anda na vontade de Deus, ela tem um equilíbrio espiritual. Já a pessoa, né, que anda em espírito ou que anda na vontade de Deus, ela também, além de ter o equilíbrio espiritual, ela tem o equilíbrio emocional ou físico, né? Então você precisa ter um equilíbrio espiritual, mas você também precisa ter um equilíbrio emocional. Por quê? Porque você vê hoje muitas pessoas procurando aí ajuda, né? Ajuda de psiquiatra, psicólogo, né? De terapeutas, de um monte de coisas. Esquece que o Espírito Santo, ele é médico dos médicos, é ele que faz a diferença na nossa vida. Então tem pessoas até do mundo evangélico mesmo, partindo aí para o lado de medicamentos, por quê? Porque já perdeu, verdadeiramente já perdeu a sua noção aí de espiritualidade, e estão caminhando por um mundo aí que tem dissociado aí o evangelho e tem feito com que pessoas se percam pelo caminho. Então cuidado. Terceiro, a parte emocional e também a parte mental. Então você vai ver que é o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico e o equilíbrio mental. Então nós precisamos estar com esses três quesitos, né, da nossa vida, precisa estar aí bem. Porque não adianta nada você achar, né, porque achismo é uma coisa, você achar que você está bem emocional, mas espiritual você está mal. Ou você achar que está espiritualmente bem, mas emocional e físico você está mal. Então nós precisamos estar aí, né, com esses 3 pontos, né, com esses 3 pontos aí em concordância com a vontade de Deus. Olha só, Paulo escrevendo suas cartas, escreve aos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Paulo ele vai escrever a respeito, olha só que coisa interessante aqui que nós vamos aprender. Paulo ele escrevendo a respeito dos dons, né, em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ele vai falar a respeito, ele pega 3 capítulos para escrever a respeito dos dons espirituais. Então, você vai ver que ali, a igreja de Coríntios, né, a igreja de Coríntios, elas estavam vivendo, ela estava vivendo aí o ápice, né? O ápice dos dons. A igreja de Corinto, ela vivia nadando ali na graça. Ela tinha no meio do seio da igreja, né, os dons ali. Ali é caracterizado vários dons, né? Interpretação, né? O dom da ciência, né? O dom do amor. Então ali, dom de línguas, dom de profecia. Só que olha só que coisa interessante. Paulo ele vai falar a respeito do equilíbrio. Paulo ele fala a respeito do equilíbrio. Por quê? Porque os dons ele estava sendo usado ali de uma forma equivocada. As pessoas estavam usando ali de forma equivocada e não estavam entendendo qual que era a finalidade.
né? Não estavam equilibrados, não estavam equilibrando os dons. Então muitas das vezes nós temos dons espirituais, temos profecia, temos tal, temos cura, mas não temos o mais importante. Qual que é o mais importante? O mais importante é o discernimento, né? Claro, o amor fala sem palavras, o amor é sem palavras, mas o discernimento do Espírito era o que faltava ali. Então, olha só, segundo ponto aqui nós vamos entender, né? Muitos cristãos desequilibrados têm usado os chamados dons espirituais para enganar as pessoas e arrancar os bens dela para seu uso ou seu bel prazer. O crente moderado busca para si o crescimento espiritual e não material ou as riquezas. Então você vai ver isso. Mateus capítulo 6, verso de número 19 e 20 vai falar a respeito disso, que o crente equilibrado ele busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, esse é o crente espiritual, esse é o crente equilibrado. Agora, o crente, né, o crente espertinho, ou crente que na verdade não é crente, né, na verdade ele é lobo em pele de cordeiro, o que ele vai fazer? Ele vai usar de subterfúgio para ajuntar para si tesouros. Então o crente equilibrado, aquele crente equilibrado, ele procura verdadeiramente compreender, ele procura entender as coisas do Espírito, ele foca ali nas coisas do Espírito. Então vamos lá, continuando aqui, olha só, nós vamos falar a respeito, né? Nós vamos falar a respeito do crente sóbrio, né? O verdadeiro cristão primeiro, então nós vamos entender aqui a respeito do verdadeiro cristão, tá? Então olha só, o que o verdadeiro cristão precisa ser? Primeiro, o verdadeiro cristão ele precisa ser sóbrio. Então tem muita gente embebedada no poder, tem muita gente embebedada na glória, tem muita gente embebedada aí nas coisas dessa vida ou nas coisas materiais. Olha só, o crente não anda embriagado com as coisas dessa vida ou desse mundo. Então o crente sóbrio, ele não pode se embriagar com as coisas dessa vida. E você vai ver, uma coisa interessante é que a Bíblia nos fala para nós não se embriagar com vinho, que traz contenda. Então olha só, aquele que se embriaga com vinho, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar contenda. Aquele que se embriaga com poder, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar mais e mais poder. Aquele que se embriaga com bens materiais, ele vai ficar o quê? Parado ali nos bens materiais. Agora, aqueles que se busca ou que se nada ali no rio do Espírito, ele vai verdadeiramente frutuar, ele vai verdadeiramente se encher, ele vai estar cheio, ele vai estar lotado, abarrotado ali da presença do Espírito, e ele vai esperar somente no Senhor. Então não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos direciona. Segundo, o crente, ele é temperado, né? O crente, ele é temperado de temperança, tá? Não é de estar aí né? De temperança, de ser temperado mesmo. O crente que vive no fruto do Espírito tem gosto, sabor, você sente verdadeiramente. Você vê que o verdadeiro cristão que está na presença do Espírito Santo, ele é sal, ele é luz, ele dá gosto, ele dá brilho, ele tem brilho. Aonde ele chega, as pessoas verdadeiramente sentem ali que tem algo ali para se alimentar, tem pão, né? O verdadeiro cristão, ele tem pão, ele tem palavra, ele tem sabor, ele tem luz. Ele chega nas trevas, as trevas se acabam. Terceiro aqui, moderado, o crente moderado. Olha só, no original, seu significado é aquele que tem sua mente sã. Então o crente moderado, ele tem uma mente sã.
Agora, esses camaradas que só pensam em bens materiais, em coisas dessa vida, infelizmente a sua mente já está cauterizada, já está ali doente. Por quê? Porque as coisas dessa vida já cegou o seu entendimento. Ou controlado sua mente através das ações do Espírito Santo em sua vida. Então, o crente moderado, né, o crente que tem a mente sã, ele está verdadeiramente controlado pelo Espírito Santo. A sua mente só pensa nas coisas do céu. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quarto, equilíbrio. O cristão equilibrado sabe dosar as suas colocações, ações, ou suas colocações ou suas ações. Ele não deixa transparecer. Ele não deixa transparecer vamos dizer assim, o seu eu ou a sua arrogância, né? Até porque quando o crente ele é verdadeiramente cristão, ou ele tem o fruto do Espírito, isso não faz parte dele. Mas aquele que infelizmente, né, não tem o fruto do Espírito, ele deixa transparecer a sua arrogância. Então vamos lá, para nós encerrarmos aqui. A prostituição e a glutonaria. Ele vai falar assim, fugir da prostituição. Então, olha só, o crente que verdadeiramente é moderado, que é ponderado, que é equilibrado, ele foge da prostituição, né? Ele foge da prostituição, ele foge da glutonaria, né? Por quê? Porque a glutonaria, Deus ele não proíbe, tá? Deus ele nunca proibiu o homem de comer, de beber, de dormir, de ter prazeres, né? Os prazeres que verdadeiramente faz parte da nossa natureza, né? Porque muitas das vezes nós entendemos uma parte, né, que é um pouco, que tem um tabu, a parte sexual do ser humano. Quando nós entendemos a parte sexual no sentido de que o prazer sexual ele é dentro do casamento, né, com moderação, claro, fazendo uso do fruto do Espírito da moderação, nós entendemos que ele é um prazer que é viável, que é bom, que foi Deus que criou ao homem. Agora, quando nós deixamos se levar a vontade da carne, nós exageramos nesse prazer. Por quê? Porque aí você vai fugir aí daquilo que Deus direcionou, que é o casamento, para fazer um monte de coisas erradas, ou com pessoas aí que aí você vai cair para o pecado da sexualidade, para o pecado, né, da homossexualidade, de tudo isso aí. Então, quando nós entendemos que o prazer que Deus criou, ele é dentro do casamento, nós podemos fazer quando é verdadeiramente direcionado por a moderação ou pelo equilíbrio dentro do casamento. Então nós entendemos que isso é bom. Agora, quando está fora da vontade de Deus, aí já vem, né, pro pecado aí. Olha só, terceiro aqui, e para nós irmos aqui já para a conclusão. Vivendo em santificação e deixando os excessos. Primeiro, agradando a Deus em tudo. Então, olha só. Pela graça de Jesus somos salvos. E já experimentamos a regeneração. Como novas criaturas, precisamos viver de modo a agradar ao Senhor. Então, quando nós somos salvos, né, nós verdadeiramente somos regenerados e vivemos aí as coisas espirituais. E procuramos agradar ao nosso Deus, procuramos agradar ao nosso Senhor. Santificação. Que venhamos abandonar o pecado e buscar a santificação, pois sem ela não poderemos ver ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Então, sem santificação jamais, sem mansidão jamais, sem os frutos do Espírito jamais poderemos ver ao Senhor, ou poderemos subir sequer ao céu, né? Então, se nós não praticarmos esses frutos ou não vivemos esses frutos. Terceiro, deixando os excessos. Viver de maneira que agrada a Deus é difícil, mas não é impossível. Então, viver da forma que agrada a Deus
É difícil, claro, é muito difícil, só que não é impossível. Então, muitas pessoas falam, não, é impossível, é quase, eu não consigo ser cristão, eu não consigo viver debaixo, né, desse jugo. Quem falou que ser cristão é jugo? Quem falou que você viver o evangelho é jugo? Viver o evangelho é graça de Deus. Viver o evangelho é ser livre. Jesus, ele morreu para que nós sejamos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conclusão. A temperança como fruto do Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz. Que venhamos ser cheios do Espírito Santo, é o do Espírito, aprendendo com ele a disciplina espiritual em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós andamos em disciplina. Então, nós não precisamos aí de ninguém estar nos corrigindo. Por quê? Porque nós vivemos aí verdadeiramente no Espírito. Então, o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito, e de ninguém ele é discernido. Então, desde já, quero te agradecer e pedir que você continue conosco nos assistindo, né? Dê o like lá, não esqueça, se inscreve no canal, né? E nos ajude aí, deixe o seu comentário, critique se você quiser, se você não gostou, pode criticar, se você gostou também, pode deixar o seu amém aí, tá? Então vamos já terminar aqui, mas antes de eu terminar eu gostaria de orar pela sua vida, tá? E pela nossa vida aí. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, fique conosco e nos dá, Senhor, mais uma vez a tua sabedoria para que nós possamos entender a cada dia mais. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pessoal. Deixa o like lá.